Boa tarde a todos, bem-vindos ao Abave Talks. Meu nome é Laísa Sabino, sou estudante da instituição Senac e voluntária na Abave Expo 2025. Gostaria de convidar ao palco as senhoras Bruna Bertoso e Juliana Belotti, com o tema Fundamentos da Magia, Disneyland Resort e Walt Disney World Resort. Oi, gente, tudo bem? Ela anunciou eu e a Ju, mas a Ju tá lá atrás, ela tá sem fone, então ela não tá me ouvindo. A Ju é a supervisora de treinamento que nos ajuda aqui com os treinamentos no Brasil. Meu nome é Bruna Bertoso, eu sou gerente de treinamentos para a América Latina, mais especialmente para o Brasil. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vou falar bem rapidinho porque essa apresentação é longa, então depois a gente pode conversar caso vocês tenham alguma dúvida, tá bom? Mas eu só queria falar um pouquinho sobre o que gerou a vontade de criar esse treinamento. Eu estive na Disneyland, na Califórnia, em maio desse ano, e a gente está celebrando 70 anos lá do nosso parque. Então, eu queria compartilhar um pouquinho da magia dos parques Disney com vocês e não só falar do que existe em atrações, mas falar o que faz um parque Disney ser um parque Disney e diferenciais deles. Então, a gente vai assistir um vídeo agora que sumariza um pouquinho os dois parques na costa leste e oeste do Walt Disney World Resort e da Disneyland, Califórnia. To all who come to this happy place, welcome. Well, it came about when my daughters were very young, and Saturday was always Daddy's Day with the two daughters, and I would take them to the merry-go-round. As I'd sit there while they rode the merry-go-round, did all these things, I'd sit on a bench, I felt that there should be something built, some kind of an amusement enterprise built where that the parents and the children could have fun together. Isso aí, gente. Um pouquinho dos nossos dois destinos na Califórnia e na Flórida. E eu vou começar contando para vocês uma coisa que eu acho que é muito importante que vocês levem isso com vocês quando vocês estiverem falando com os passageiros de vocês, com seus clientes, para reforçar como os passageiros que vêm aos parques Disney se sentem quando eles voltam para casa. A gente identifica algumas características desses sentimentos. E algumas delas são memórias marcantes. A gente sabe que quem volta para casa vai ter uma memória que lembra para sempre. Acabei de falar com uma moça aqui agora, que ela nem está na palestra, ela falou: passei minha lua de mel lá e foi maravilhoso, e morro de vontade de ir há 10 anos atrás. Ou então, quem foi quando era pequenininho, tinha 5 anos e cria essa vontade de voltar aos parques Disney, querendo ou não. As memórias marcantes são muito comuns para todo mundo. Momentos singulares. Então, além das memórias serem hipermarcantes, ninguém sai de um parque Disney com a mesma memória que o outro. Então, posso dizer isso por fato, que a minha memória mais marcante era ir na Splash Mountain. Eu lembro que eu amei. Já meu irmão tinha umas fontes de água, ele só queria ficar brincando na água. Ele tinha 5 anos, eu tinha 8. Então, assim, eu lembro até hoje dele tendo esse sentimento de querer brincar com uma coisa totalmente diferente do que eu. Então, todo mundo sai com um momento singular na cabeça. E recordações especiais, isso é inevitável, não importa se é criança, se é pai, se é avô, todo mundo tem uma recordação especial. E eu acho que a gente identifica isso como um calendoscópio de experiências. Ninguém vai olhar para um caleidoscópio e ver a mesma imagem. E eu pus essa montagenzinha aqui para mostrar fotos de algumas pessoas. Opa! Fotos de algumas pessoas do meu time. Se voltar, gostaria muito de mostrar para vocês. Aí, as fotos das pessoas. É o botão errado que eu estou apertando. Aqui
Então, eu sou eu aqui, meu irmão Piquiticos, o Xande, o nosso gerente de vendas, a Ju tá por aqui, cadê a Ju? A Débora, a Thaís. Então, a gente juntou todas essas fotos dos nossos times e fizemos um caleidoscópio de memórias do nosso time, porque, de fato, todo mundo que vai para Disney volta com um caleidoscópio de experiências que são únicos para cada um. Mas agora vamos falar um pouquinho das coisas do conceito do parque temático em si. O que a gente pensa num parque temático? O que faz ele ser um parque temático? Tudo é pensado para contribuir para a magia. Ah, quando a gente pensa na construção dos parques temáticos, o Walt Disney era muito meticuloso. Ele tinha uma ideia muito fixa sobre o que ele queria que esses parques fossem. E ele queria que fosse um espetáculo. Tanto que, quando ele chamou as pessoas para desenvolver os parques, ele não chamou arquitetos, ele chamou cenógrafos. Pessoas que trabalhavam na indústria do cinema com ele, que ajudaram a desenhar os cenários perfeitos para ele ter o show que ele queria apresentar. Temos áreas temáticas imersivas, porém super independentes. A gente tem uma área que é a Fantasyland, que tem muitas personagens, fantasia, mas ao mesmo tempo temos a área que é a Tomorrowland, falando do futuro, uma área mais aventureira. Todas essas áreas são independentes, mas juntas elas contribuem para um show único. Atrações clássicas. Temos atrações que viram clássicos como o Dumbo, Piratas no Caribe, Haunted Mansion, que é a mansão mal assombrada. Todo mundo tem uma atração na cabeça que eles amam. Estava ouvindo barulhão, não conseguia me concentrar no que estava falando. Temos as atrações clássicas que a gente falou, e símbolos icônicos. Então, a gente tem o Castelo da Cinderela, o Castelo da Bela Adormecida, temos a Árvore da Vida, Spaceship Earth, temos a Tower of Terror no Hollywood Studios. Então, esses símbolos são muito icônicos e a gente associa ele aos parques Disney quase que imediatamente. Mas mais do que tudo que a gente tem dessas coisas, dessa listinha, eu acho que a sensação de escapismo que a gente oferece dentro da Disney Bubble, da bolha da Disney. O que isso quer dizer? Que a gente tem uma propriedade ou uma experiência a qual o passageiro consegue ir e não precisa sair ou pensar em nada. Ninguém que está na Disney vai ficar pensando no boleto que ele tem que pagar, no médico que ele não marcou, na nota da criança. Então, é uma situação bem inusitada, porque a gente entra nos parques Disney e ficamos nessa bolha, imersos na magia dos parques. Falando agora do conceito, falamos do conceito, vamos falar um pouquinho do prático. O que faz um parque Disney ser o que ele é de fato? Diversão para todos, as famílias se divertem juntas. Então, não existe um parque onde a gente fala, esse parque é extremamente aventureiro, só pessoas que gostam de montanhas russas vão gostar. Não, todo mundo se diverte junto, independente do parque que a gente esteja falando. Seja ele o Magic Kingdom, porque tem atrações radicais lá também, seja o Animal Kingdom, tem atrações para crianças radicais, para vovôs, para vovós, para os pais que gostam de coisas mais tranquilas. Então, a gente se diverte junto. Entretenimento sem igual. Então, quando a gente pensa em entretenimento, a gente pensa naquele show de fogos maravilhosos, a gente pensa no nosso desfile noturno, a gente pensa em tudo que faz o entretenimento ser único, além dos personagens Disney que adicionam essa questão de nostalgia e magia só de estar presente em algum lugar. Experiências imersivas. Visitantes têm a oportunidade de estar nas histórias Disney. Então, a gente entra nas histórias Disney, tanto dos contos de fadas, como das atrações mais novas que ilustram os filmes e tudo mais. Estar dentro dos parques Disney significa estar dentro das histórias. E a gente tem uma viagem completa, com hospedagem, áreas de compra, temos hotéis, temos parques aquáticos, parques temáticos, transporte. Ninguém precisa sair de lá, porque tem de tudo para todo mundo. Não precisa ficar se preocupando com o resto da viagem. Então, falando dos parques aqui, vamos falar do Disneyland Califórnia. O Disneyland é o parque na Califórnia, localizado em Anaheim, a poucos minutos de Los Angeles, mais ou menos 45 minutos de Los Angeles. Lá a gente tem o Disneyland Park, que abriu em 55, Disney California Adventure, 3 hotéis e o Downtown Disney District. Então, desde 1955 a gente está lá na Califórnia, estamos celebrando 70 anos do Disneyland Resort e em 1971 a gente abriu o Walt Disney World Resort na Flórida, onde a gente tem 4 parques temáticos,
mais de 25 hotéis resort, 2 parques aquáticos, um complexo esportivo e Disney Springs, além de muito mais. Vamos falar um pouquinho agora, gente. Um pouquinho não, vamos entrar em detalhes sobre cada área temática que a gente encontra no Disneyland Resort. Depois a gente fala do outro parque que a gente tem lá na Califórnia e falamos um pouquinho do Walt Disney World Resort na Flórida. Começando sobre o Disneyland Resort. Então, em 17 de julho de 55, o Walt Disney abriu as portas para o lugar mais feliz do mundo. A gente é muito orgulhoso de falar que lá é o lugar mais feliz do mundo, porque todo mundo fica muito feliz lá. É mágico conseguir observar a carinha das pessoas que estão nos visitando. Aqui é a tradição, se junta à inovação, as pessoas ficam impressionadas em estar lá, andarem nos passos do Walt Disney. Muita gente fica emocionada, mas não só de nostalgia esse parque vive, tem muita coisa nova também. Então vamos ver um pouquinho do que a gente encontra lá. Esse é só um gostinho do que a gente encontra lá no Disneyland Resort na Califórnia. Há muito mais do que a gente consegue colocar num videozinho de 1 minuto, eu garanto. Mas falando um pouquinho da nossa propriedade lá, vamos falar. Quero apertar o ponteiro. É isso aí. Não sei se vocês estão vendo a minha luzinha. Dá pra ver? Então tá bom. Então aqui, gente, a gente tem o Disneyland Park, que é o primeiro parque que a gente abriu nos parques temáticos. Logo aqui na frente, a gente tem o Disney California Adventure, que é um dos nossos parques mais novos lá na Disney Califórnia. Ele abriu em 2001. Aqui, entre esses 2 parques, a gente tem o Downtown Disney District. E embaixo daqui, nesse telhadinho verde, a gente tem o Disney's Grand California Hotel and Spa, que é um hotel muito luxuoso, maravilhoso. Logo aqui embaixo, a gente tem o Disneyland Hotel. E aqui do ladinho, a gente tem o Pixar Hotel, o Pixar Place Hotel. Então, todos são muito próximos. Quem aqui é agente de viagem? Para vocês, já venderam Disney? Quantas vezes os passageiros de vocês chegam e falam, eu quero ficar num hotel que é do lado dos parques Disney, onde eu possa caminhar de um ao outro, né? A gente sabe que essa realidade em Orlando é quase impossível, não é verdade? A não ser que a pessoa esteja hospedada no Contemporary. Já no Disneyland Resort, se a pessoa está hospedada em um dos nossos hotéis Disney, essa realidade é fatual. A pessoa pode caminhar aqui a uma entrada ao Disney California Adventure, do Disney's Grand Californian e do Pixar Place Hotel. E o Disneyland Hotel é muito pertinho. Essa distância entre esses 2 parques é muito pequena, então a pessoa consegue caminhar entre os 2 parques muito facilmente. É uma experiência bem diferente do que a gente encontra em Orlando. Então vamos começar a falar um pouquinho das áreas que a gente encontra no Disneyland Park, o primeiro parque que a gente abriu na vida, o primeiro parque temático do mundo. A gente entra na fantasia nesse parque temático pioneiro. Começando pela Main Street USA, que é a rua inspirada na cidadezinha que o Walt Disney cresceu, em Marceline, Missouri. É uma cidadezinha muito fofa, cheia de lojas e restaurantes. E aqui a gente tem as paradas, a gente tem os nossos desfiles, a Celebrate Happy Cavalcade. O desfile atual que a gente tem aqui na Main Street durante o dia, mas também ao fundo dela a gente tem o Disneyland, Sleeping Beauty Castle. O Sleeping Beauty Castle é inspirado na Bela Adormecida, claramente. Então ele é maravilhoso. E na frente dele a gente tem uma área chamada o Hub, que é onde a gente leva as pessoas às outras áreas do parque. Então a gente vai ver um pouquinho agora sobre Adventureland, que é a primeira área que a gente encontra do lado esquerdo dessa área no Hub.
O Walt Disney era uma pessoa muitíssimo aventureira. Ele amava desbravar lugares diferentes, selvas na África, na Ásia, e ele queria trazer um pouquinho disso para todo mundo. Então ele criou a Adventureland. E lá na Adventureland a gente tem um pouco dessa história do que o Walt Disney quis trazer, mas também tem atrações mais novas, como a Indiana Jones Adventure, que é uma atração super concorrida e bem cheia de emoção. Temos também ali do outro lado, gente, a Tomorrowland. A Tomorrowland é o amanhã que poderia ser. Imagina uma pessoa visionária em 1955 que quer pensar no futuro, e ele imaginou um futuro como os Jetsons, assim, né? Alguma coisa bem futurista, e quando a gente vê isso hoje em dia, a gente fala, tem cara de vintage, né? E de fato é, porque ele imaginou isso em 1955, então muitas das coisas viraram verdade, mas muitas das coisas ainda não existem mais, são só ideias que ele teve. Mas tem atrações super icônicas aqui, como a Space Mountain, a Utopia e o Star Tours. Próximo a Tomorrowland, a gente tem a Fantasyland. Quem já foi a Orlando sabe que é muito difícil ver personagens andando pelo parque. No entanto, no Disneyland Resort, os personagens estão muito ativos durante o parque. Então, é muito comum você estar andando pelo parque e dar de cara com um personagem. Eles, de fato, param e interagem com os passageiros, tiram fotos. Então, é uma coisa muito fofa. E essa área, a Fantasyland, fica bem atrás do Cinderella, Oh, perdão, gente. Sleeping Beauty Castle, tô confundindo tudo aqui. Temos também a It's a Small World, que é uma atração super icônica, tem aquela musiquinha que gruda na nossa cabeça. E a It's a Small World na Disneyland é um pouquinho diferente de Orlando. Lá, além de ter a representação dos países, há personagens Disney de cada um desses países. Então, no México, a gente tem o Miguel, do filme Coco. Na Noruega, a gente tem o Thor. Então, no Havaí, a gente tem a Lilo e o Stitch. Então, é a coisa mais fofa ficar procurando os personagens Disney nessa atração. Não é só para criança, eu também me divirto ali. Logo ali atrás da Fantasyland, nós temos a Frontierland. Então, quando a gente fala de Frontierland, a gente pensa dos pioneiros que desbravaram o Velho Oeste, pessoas que foram desbravar terras novas, e a gente chama eles de pioneiros, e o Walt Disney quis homenagear essas pessoas, porque ele achava que elas eram muito importantes para a história dos Estados Unidos. Então, ali a gente tem uma área que homenageia essa história, e também temos uma atração hiperclássica, que é a Big Thunder Mountain. Pessoalmente, é a minha atração preferida de todos os parques. Ela também está no Magic Kingdom Park e é muito legal. Ambas são bem parecidas, o trilho e a história é a mesma, no entanto, alguns detalhes diferentes entre as duas costas. Temos uma área que a gente não encontra em Orlando, a New Orleans Square. É baseada na área de Nova Orleans, na Louisiana. Então, ali a gente tem o restaurante da Princesa Tiana, que ela abriu, chama Tiana's Palace. A gente serve os beignets, os bolinhos que a Tiana faz, o gumbo. Então, é uma área bem legal. Mas temos uma atração que fica localizada na Adventureland, no Walt Disney World Resort. E alguém consegue ver qual é o nome dessa atração aqui? Qual? Piratas do Caribe? Ele acertou. Depois, vou te dar um adesivo. Depois eu te dou. Vem aqui pegar o adesivo. Eu tenho prêmios hoje, gente, para quem responder certo. Vamos animar. Parabéns. É o Piratas do Caribe. A gente tem o Piratas do Caribe em Orlando, mas também temos o Pirata do Caribe na Disneyland. É uma região linda, assim. Eu amo prédios arquitetônicos antigos, mas mudando um pouquinho de marcha, a gente tem ali pertinho a Bayou Country. Bayou Country é a área onde a gente tem uma atração dos personagens do Ursinho Pooh, que são muito fofos. Eles estão lá também para tirar fotos, a comidinhas com temática de Ursinho Pooh, mas há também a Tiana's Bayou Adventure. A Tiana's Bayou Adventure é a antiga Splash Mountain. A Splash Mountain é aquela atração onde a gente cai na água, e o carrinho lá na Disneyland é um pouquinho diferente do Walt Disney World Resort. As pessoas entram nesse tronquinho de madeira, um atrás do outro, enquanto no Walt Disney World Resort as pessoas vão lado a lado. Essa é uma área muito controversa para algumas pessoas, para os puristas Disney. Eles falam: como vocês vão construir uma área baseada em Star Wars? O Walt Disney não estaria feliz com com essa área, porém, essa área está muito bem escondida ali no Walt Disney, no Disneyland Resort. E
É uma área que vale a pena a visita, mesmo quem não gosta de Star Wars. Há 2 atrações hiper icônicas ali, a Millennium Falcon, que é uma atração gigantesca, muito, muito imersiva, e também a Rise of the Resistance, ambas atrações que mesmo quem não é fã de Star Wars consegue curtir, porque todos os detalhes foram pensados com muito carinho e deixa todo mundo de queixo caído. Toontown, nós tínhamos essa área em Orlando, muito triste, não existe mais, mas a casa do Mickey está, na Califórnia ainda, a casa do Mickey e da Minnie. Os passageiros podem entrar na Toontown, conhecer a casa da Minnie e do Mickey, tirar uma foto com os personagens, e ali pertinho a gente tem a Mickey and Minnie's Runaway Railway, que é uma atração similar à que a gente tem no Disney's Hollywood Studios. É uma atração para a família toda, um carrinho desgovernado, sem trilho, super divertida, com uma musiquinha que gruda na cabeça. É uma atração muito fofa. Terminamos agora a nossa visita rapidinha sobre o Disneyland Park e agora a gente vai para o Disney California Adventure. Esse parque abriu em 2001, então é o parque mais jovem que a gente tem na Califórnia, e ele de fato homenageia a Califórnia de um jeito que a gente inclui algumas coisas icônicas que a gente tem lá, como parques nacionais, áreas muito conhecidas do estado. Então é uma área, um parque muito especial. Eu não dava nada para esse parque, gente, mas quando eu visitei, Disney's Animal Kingdom Theme Park é o meu preferido, mas facilmente o Disney California Adventure virou meu parque preferido, porque as áreas são hiper imersivas. As pessoas conseguem se sentir de fato nas nossas marcas e filmes mais famosos da Disney. Vamos falar um pouquinho de cada área. Então, começando por Buena Vista Street, é uma área que homenageia a história do Walt Disney chegando em Los Angeles, em Hollywood, onde ele começou a fazer as animações dos filmes deles. E a gente tem um restaurante com o nome de um teatro muito famoso, onde a gente passou um filme muito famoso. O restaurante se chama Carthay Circle Theater. Carthay Circle Theater. Mas eu quero saber se alguém sabe qual é o filme que a gente passou nesse teatro. Ontem alguém sabia. A primeira animação longa-metragem que o Walt Disney fez. Não, mais longa. Mais pra frente. Branca de Neve? Isso aí! É a Branca de Neve, sim. Acertou. O Walt Disney foi uma pessoa muito ousada em fazer um longa-metragem com uma animação. Ninguém acreditava que ia ser um sucesso. As pessoas falavam: você é louco fazer um filme de 2 horas e fazer as pessoas sentarem para assistir um desenho? Ninguém vai assistir um desenho por 2 horas. E virou um hiper mega sucesso. Então, a gente homenageia esse filme com o Carthay Circle Theater, falando sobre as ideias maravilhosas que o Walt tinha quando ele era jovem. Ali pertinho a gente tem, temos a Hollywoodland. Tem que ter um pouco de paciência, que meu dedo fica feliz, quero apertar tudo. Hollywoodland é uma área que se inspira em Hollywood, claramente. A gente tem alguns cenários bem icônicos. As pessoas podem tirar foto como a gente estivesse em um cenário dos filmes dos anos 20. Há uma Animation Academy, onde as pessoas podem vir aqui aprender a desenhar os personagens icônicos da Disney. E o Disney Junior Dance Party aqui, onde todo mundo pode dançar com os personagens da Disney. Há muitas coisas para fazer nessa área, é muito linda. Grizzly Peak é a minha área preferida, é uma homenagem aos parques nacionais da Califórnia. A gente tem uma atração hiper radical aqui, a Grizzly River Rapids, que é parecida com o Kali River Rapids, que a gente tem no Animal Kingdom. Uma atração cheia de emoção que molha todo mundo. Então, estejam atentos para quem vai aqui. Logo ali pertinho a gente tem o Avengers Campus. Quem é fã de super-herói se diverte aqui, sem dúvida. Porém, quem não conhece nada de Marvel como eu, também se diverte. Há uma atração, ela chama Web Slingers, a Spider-Man Adventure. É um simulador 4D, no qual as pessoas têm que combater aranhas robôs criadas pelo Peter Parker. E ali as pessoas vão usar a própria mão delas. Então elas vão soltar a teia do Spider-Man para pegar as aranhas. E você não precisa de nada na sua mão, você só faz o movimento é assim, né, que ele faz, mas ele faz assim para soltar a teia. Gente, é muito legal. E eu
Sim, sou muito ruim de mira, então meu score foi super baixo. Mas eu olhei para o lado e tinha 2 menininhos, eles deviam ter uns 8, 10 anos. E assim, enquanto eu fiz 10.000 pontos, eles fizeram 500.000 pontos, porque eles sabiam exatamente onde atirar. Foi a coisa mais fofa. Então é uma atração super, super divertida, que é para a família toda e todo mundo curte juntos. Já aqui, a Guardians of the Galaxy Mission Breakout é uma atração um pouco mais aventureira. Então, temos baseada no filme Guardiões da Galáxia, um elevador aqui onde eles têm que escapar de um vilão. Então, é uma atração bem concorrida, hiper popular e as pessoas amam essa atração. Mas falei de todas essas áreas maravilhosas, porém tem uma área que toca o coração de todo mundo. Essa foto não faz jus à sensação que você tem quando você entra na área de Cars Land. É uma área inspirada no filme Carros, claramente. O Relâmpago McQueen está aqui, ele está lá para tirar foto com todo mundo, ele interage, ele pisca, ele solta a buzina, ele toca a buzina, ele acende os faróis. Então é uma área muito fofa, mas há uma atração também aqui, a Radiator Springs Racer, que é a atração inspirado no filme Carros, e aí é uma corrida entre os carros mais icônicos do filme Carros. É maravilhosa. E essa área é uma área que está lá há alguns anos já, porém, ela não é igual à área que a gente vai abrir no Magic Kingdom em breve. Para quem gosta de comida, San Francisco Square é a melhor pedida. Essa área é inspirada em São Francisco e Tóquio, então uma mistura de duas cidades que se juntam ali, né? Na Califórnia a gente tem São Francisco e há muita influência de pessoas asiáticas ali na Califórnia, então é muito, muito legal poder vir aqui e poder experimentar um pouquinho de comidas diferentes. A culinária latina misturada com culinária asiática aqui, então tem para todos os gostos, mas também a oportunidade de tirar foto com personagens como o Hiro e o Baymax do filme Super Hero 6, que é uma graça. E a Pixar Pier fica bem do ladinho da São Francisco Square. Há atrações com emoção aqui e há atrações para pessoas que só querem passear. Então há joguinhos que você pode ir jogar, como se você estivesse numa feira e você joga um tiro ao alvo e ganha um prêmio. Então as pessoas podem participar disso. Mas há também uma montanha-russa super radical, inspirada nos Incríveis. A Incredicoaster é uma montanha-russa bem radical. Ela não tem um looping, mas ela tem umas descidas e subidas bem animadas. E há também a Pixar Polo Around. A Pixar Polo Around parece que é só uma roda gigante, normal, mas ela não é. Ela já foi, já foi? Você foi com emoção ou sem emoção? Porque tem opção com emoção e opção sem emoção. Quando eu falo opção sem emoção ou com emoção, é se você tem medo de altura ou não. Não, não é isso que eu tô falando. Mas se vocês estão vendo aqui, ó, no carrinho, há um oval aqui, onde o carrinho pode ser fixo ou não. Se o carrinho não for fixo, cada vez que a roda gigante dá uma volta, essa gôndola vai para frente e para trás, e ela vai girando. E as pessoas morrem de medo. Vocês acham que eu fui com emoção ou sem emoção? Sem emoção? Por que vocês acham que eu tenho medo? Gente, que é isso? Claro, eu fui sem emoção. Deus me livre, eu só vi essas pessoas gritando loucamente, falando que não era. Não vá, não vá. Eu fiquei com muito medo. Eu vou em qualquer montanha-russa que tenha um, um cinto, mas aqui eu falei, não, não tenho coragem não. E eu ainda estava com a Thaís, que é minha parceira de treinamentos, que morre de medo de altura. Nem que quisesse com a emoção eu ia conseguir ir. Então, para terminar, um detalhe que eu queria falar para vocês. Bom, tá aqui nesse slide. Vamos lá. A Paradise Gardens Park é uma área do lado da Pixar Pier. E aqui a gente tem uma atração, a Goofy Sky School, onde é como se fosse um chapéu mexicano que gira. Então, as pessoas só vêm aqui passear um pouquinho. Há muitas celebrações de datas icônicas. E a gente celebra muito a cultura latina no Disney California Adventure. Mas há a coisa que mais me impressionou nesse parque, que é o World of Color. É o espetáculo noturno que a gente tem no Disney California Adventure. Eu já vi muitos espetáculos noturnos da Disney, muitos desfiles. Vocês podem imaginar que eu já vi tudo. Trabalho na Disney há 10 anos. Mas teve uma coisa que me tocou muito, foi esse show, gente. Ele é maravilhoso. Na foto não faz jus, mas ele é um show de fontes e luzes, projeções em água, música e fogos.
Ele é muito lindo e no momento a gente está celebrando 70 anos do Disneyland Resort, então a gente está celebrando o World of Color Happiness, porque é uma edição especial para esses 70 anos, mas há outras temáticas para esse show. Já tivemos algumas no passado e eu tenho certeza que no futuro teremos outras versões desse show também. Isso conclui o que eu vou falar para vocês dos parques no Disneyland Resort. Então, vamos falar bem rapidinho dos hotéis. A gente tem 3 hotéis no Disneyland Resort. Todos são de categoria de luxo, porque eles são muito próximos, muito, muito próximos dos parques do Disneyland. O primeiro que a gente tem ali, com entrada direta ao Disney Grand Californian, é o Disney's Grand California. Ele é maravilhoso, muito, muito lindo e confortável. Há um spa, restaurantes com personagens aqui. Ali pertinho a gente tem o Disneyland Hotel, que ele abriu somente 3 meses depois que o Walt Disney abriu a Disneyland Park. No entanto, você pode falar, nossa, Bruno, hotel, você tem 70 anos. Eu falei, gente, garanto que esse hotel é maravilhoso, vale a pena, tem muitos detalhes mágicos. A cabeceira tem luzes que parece que tem um show de fogos à noite, é a coisa mais fofa. E o Pixar Place, para quem é fã de Pixar, tem quartos com temática de Nemo, incríveis, divertidamente. É uma área, um hotel muito lindo também, com entrada diretamente ao Disney California Adventure Park. E entre todos esses itens que a gente falou agora, Downtown Disney District, ele fica ali para servir muitas opções de refeição, de entretenimento e de compras para todo mundo. Nós temos lojas icônicas como lojas da Lego, da Sephora, lojas que são bem procuradas por brasileiros, mas também temos a World of Disney, que é a maior loja de produtos Disney que a gente tem nos Estados Unidos. Ela está presente tanto no Disneyland na Califórnia quanto no Walt Disney World Resort na Flórida. Vamos falar agora um pouquinho do que levou o Walt Disney a criar o Walt Disney World Resort na Flórida. Então, todo mundo duvidou que o Walt ia ter essa ideia mirabolante de criar um parque temático. A ideia foi um sucesso e quando viram que era um sucesso, as pessoas começaram a comprar as áreas em volta ali. Então, o Walt Disney ele queria expandir, porém ele não podia, pois todo mundo tinha comprado os terrenos em volta ali. Então, por mais que ele dissesse, eu não quero que o público veja o mundo onde eles vivem quando estiverem na Disneyland, eu quero que eles se sintam como eles estivessem em outro mundo, acabava que as pessoas estavam cercadas de outros hotéis, de outros destinos, de outras atrações pertinho da Disneyland, e ele então decidiu criar o Florida Project, que é o nosso resort na Flórida. Vamos... Devia ter dado um disclaimer que o som ia estar um pouquinho alto. Foi mal, galera. Mas acordei todo mundo, isso aí. Vamos falar um pouquinho do Walt Disney World Resort na Flórida. Temos os 4 parques temáticos, 2 parques aquáticos, Disney Springs, um complexo esportivo e muito mais. Vou falar bem rapidinho que eu só tenho 10 minutos. Começando pelo Magic Kingdom, é o parque mais icônico do Walt Disney World Resort. O parque onde a gente tem o Cinderella Castle, o castelo da Cinderela, aquele castelo maravilhoso. Assim como o nosso Festival of the Fantasy Parade, que é o desfile diurno maravilhoso. Olha aqui a Tiana's Bayou Adventure que eu falei para vocês com as pessoas do ladinho. A atração é parecida, porém tem alguns detalhes diferentes. Mas há coisas que não há no Disneyland, como o Tron Light Cycle Run, que é uma montanha-russa super
rápida no Magic Kingdom. Então, para todo mundo que quer um pouquinho de emoção, pode curtir a Tron Light Cycle Run. Então, vocês podem ver opções de atrações e diversão para todo mundo. Temos o Epcot, que foi o nosso segundo parque a abrir no Disney World Resort. Aqui a gente tem a Spaceship Earth, que é o ícone desse parque. A Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind. Alguém já foi nessa atração? Levanta a mão quem já foi. Gostaram? É uma atração muito legal, ela tem um lançamento reverso, é a maior atração indoor dos parques Disney, e ela tem 6 músicas diferentes que podem tocar enquanto você estiver na atração. Então, para quem gosta do filme, é muito legal porque as músicas são bem icônicas. Há também a atração inspirada no filme Ratatouille. Então, a gente tem a Remy's Ratatouille Adventure, que é uma atração fofíssima para a família toda, como se fosse a história do ratinho Remy correndo pelo porão de um restaurante. O terceiro parque que a gente abriu em 89 no Walt Disney World foi o Disney's Hollywood Studios. Então lá a gente tem áreas hiper, ultra, mega imersivas. Desculpa. Temos a Star Wars Galaxy's Edge, que é a mesma área que a gente tem na Califórnia. Elas são irmãs, iguaizinhas as áreas, então não há nada que existe em uma que não tenha em outra. Temos a Tower of Terror, que é um elevador que sobe e desce numa sequência muito louca, cheio de emoção. A Toy Story Land, as pessoas imergem? Ficam imersas na história da Toy Story, dentro do quintal do Andy. Aqui há atrações famosíssimas como Toy Story Mania e também o Slinky Dog Dash. E para terminar, o meu parque preferido, Disney's Animal Kingdom Theme Park, a gente tem a Árvore da Vida, maravilhosa. Há mais de 300 animais esculpidos no tronco aqui. Temos a Na'vi River Journey, que é uma atração que fica dentro de Pandora, The World of Avatar. Para quem gosta do filme Avatar, é um prato cheio. Expedition Everest é uma atração maravilhosa também, uma montanha-russa que tem alguns segredos, pode ser que você volte de costas ou não vou dar um spoiler, mas já kinda give, já dei o spoiler para vocês. Gente, não vai dar tempo de eu falar de hotéis resort para vocês? Bom, vou falar bem rapidinho, vamos. Vou falar das categorias. Se alguém tiver dúvida, me disponham a tirar qualquer dúvida. Estou no stand K08, mas pode me parar aqui que a gente fala sobre as categorias mais a fundo. Temos hotéis com categoria de luxo, então são os hotéis mais elevados que nós temos. Eles são super pertinho dos parques temáticos e maravilhosos. Esse é o Disney's Grand Floridian Resort and Spa. Temos os hotéis de categoria moderada. Eles são perto do parque também, mas não tão perto. E a gente pode falar um pouquinho mais sobre as características que eles têm ali. E os favoritos dos brasileiros, os hotéis de categoria econômica, eles são os mais coloridões, os mais divertidos. Os quartos são um pouquinho menores que os outros, mas eles são os preferidos das famílias, porque todo mundo se sente super na Disney ali. Os hotéis são maravilhosos e eles estão muito perto dos parques. Há várias vantagens por estar lá, então vale a pena ficar hospedado no Hotel Resort Disney. Porque uma das vantagens é que vocês, até o dia 31 de dezembro, quem estiver hospedado lá, recebe ingresso para os parques aquáticos gratuitamente no dia do check-in. Então, uma família de 4 economiza mais ou menos $400 só por estar chegando no hotel cedinho, recebe o ingresso e vai curtir o dia no parque aquático. É muito prático. Mas temos 2 parques aquáticos, o Disney's Typhoon Lagoon Water Park, que é esse parque aqui, que simula como se tivesse passado um tufão pela área ali, e o barquinho Mestilis foi parar em cima de uma montanha, e aí toca uma buzina nessa piscina de ondas, e as ondas são enormes. É a maior piscina de ondas dos Estados Unidos, é uma piscina muito grande, cheia de emoção, mas há atrações e toboáguas mais calmos para quem não gosta de tanta emoção. E esse outro aqui é o Disney's Blizzard Beach. É um parque que simula uma estação de esqui que começou a derreter e todo mundo pode se divertir nas correntezas de água. Não é gelada a água, gente, é uma temperatura bem agradável. É só o visual ali que parece uma estação de esqui. Pertinho dos parques aquáticos, nós temos o Disney Springs, uma área com muitas opções de refeição. Entretenimento, nós temos o Cirque du Soleil Drawn to Life, que é um espetáculo do Cirque du Soleil feito especificamente para a Disney. Ele conta a história da animação, é muito lindo, eu amo. E temos várias lojas, essa daqui é a Disney Ever After, é uma lojinha
bem legal, porque além de ter coisas fofas, eles às vezes importam merchandise ou itens de merchandise de parques na Ásia. Lá eles fazem alguns itens muito fofos na Ásia, e aí que eles vendem esses itens por um tempo limitado. Falando um pouquinho sobre novidades. Vamos começar a falar de novidades que a gente tem no Disneyland, Califórnia. Só voltando, e eu sei que alguns puristas Disney discordam disso, mas eu gostaria de falar para vocês que essa é uma frase que a gente leva com muito carinho no coração, sendo cast member. Walt Disney disse: a Disneyland nunca vai estar completa. Ela continuará a crescer enquanto houver imaginação no mundo. Então a gente tem certeza que, de fato, os nossos parques não pararam de crescer. A gente vai continuar construindo coisas novas. Se vocês estão acompanhando essa semana, fizemos vários anúncios. A gente pode contar algumas das novidades para vocês no nosso stand. Então, coisas novas estão chegando sempre nos nossos parques. Então, o que a gente já lançou esse ano no Disneyland Califórnia foi o aniversário de 70 anos do Disneyland. Temos o retorno de um desfile noturno super icônico, o Paint the Night Parade. É um desfile que todo mundo ama e tem muitos personagens super wow. E em breve abriremos uma área de Avatar no Disney California Adventure Park. Então, temos uma área de Avatar no Disney's Animal Kingdom Theme Park, mas em breve abriremos uma área nova. Não é igual, vai ser bem diferente no California Adventure. Já no Walt Disney World Resort, em julho, a gente deu início a Disney Starlight Parade. Dream the Night Away. Para que um nome tão comprido, não é verdade? Mas enfim, o que importa é que a parada é maravilhosa. Uma parada que é noturna, a gente não tinha uma parada noturna desde 2016 no Magic Kingdom. Então o retorno dela foi muito icônico para todo mundo que é fã de Disney. Em breve, a minha novidade preferida de todas vai ser uma área dedicada a monstros. E a gente vai ter lojas e encontros com os personagens, além de uma atração, uma montanha-russa super icônica, baseada no filme Monstros S.A. Vai ser a primeira montanha-russa com os pezinhos suspensos do Walt Disney World Resort. Vamos falar rapidamente aqui, gente, sobre algumas diferenças. Às vezes as pessoas falam, qual que é a diferença dos dois? Falei bastante sobre elas durante a nossa apresentação, mas só pontuá-las aqui rapidinho. Disneyland abriu em 55, já o Walt Disney World em 1971. Disneyland tem 2 parques temáticos, o Walt Disney World tem 4 parques temáticos. O Disneyland tem uma área mais condensada, gosto de chamar ele como uma área boutique, um parque temático boutique, porque ele é pequenininho, mas muito, muito especial. E no Walt Disney World a gente tem uma grande área com muita coisa para explorar. No Disneyland, a gente consegue caminhar entre todas as atrações que a gente tem lá. Já no Walt Disney World, temos 4 tipos de transporte icônicos Disney para todo mundo se locomover gratuitamente dentro do nosso resort. 3 hotéis resort no Disneyland e mais de 25 hotéis resort no Walt Disney World. No Disneyland, todo mundo encontra os personagens andando ali pelos parques. Já no Walt Disney World, os personagens encontram as pessoas em locais específicos. Muitas opções de refeições clássicas de serviço rápido no Disneyland. Já no Walt Disney World Resort, a gente tem centenas de restaurantes, tanto rápidas quanto serviço à mesa, inclusive restaurantes com estrelas Michelin. Então, é muita coisa gostosa para comer. Para terminar, a área de compras e restaurantes que a gente tem no Disneyland é o Downtown Disney District e no Walt Disney World, Disney Springs. Vou falar um pouquinho rapidinho sobre My Disney Experience. Então, para quem não é familiar, aplicativos são fundamentais para as pessoas se locomoverem e fazerem o seu planejamento, tanto no Disneyland quanto no Walt Disney World Resort. Então, no Walt Disney World Resort, a gente tem o My Disney Experience. Perdão. My Disney Experience App, que é o aplicativo que você vai organizar toda a sua viagem ao Walt Disney World Resort. Já no Disneyland, a gente tem o Disneyland App. A maior diferença entre eles é que aqui no Disneyland App, os passageiros têm que marcar uma reserva para visitar os parques temáticos. Então, tirando as funções que a gente tem no My Disney Experience, o Disneyland App tem essa função de marcar as reservas. Ambos podem ser acessados com a mesma e-mail. A pessoa não precisa fazer uma conta separada para ir a um ou outro.
E para terminar, vou falar de ferramentas para agentes de sonhos. A gente gosta de chamar os nossos agentes de viagem de agentes de sonhos. Temos o nosso Instagram, Disney Destinations Latam. Se vocês estiverem postando imagens e fotos do nosso booth da feira relacionados à Disney, nos marquem que talvez a gente possa repostá-los. Temos uma newsletter feita totalmente em português para agentes de viagem. É uma ótima ferramenta para vocês se manterem atualizados com tudo que a gente está trazendo de novidade em português, só uma vez por mês na caixa de entrada de vocês. E o disneyagentesdeviagens.com é o nosso site com treinamentos muito mais longos do que o que eu dei aqui, tá? Não é tão corrido lá, mas temos treinamentos super detalhados sobre hotéis, sobre ingressos, sobre os parques detalhadamente, tanto para o Walt Disney World Resort na Flórida, quanto para o Disneyland, e também sobre o Disney Cruise Line. Isso conclui a nossa palestra, gente. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui, agradeço o interesse no nosso produto, espero que eu tenha despertado um pouquinho da magia em vocês. Obrigada, gente!